Deus, a Igreja Católica, a Sociedade São Vicente de Paulo, as APAES. Eu atendo no meu gabinete diariamente mais de 50 pessoas, fora as Santas Casas de Misericórdia, que todas elas estão disponíveis para que se possa ver. Mas há um questionamento específico provocado por 2 deputados. E isso vem depois de uma série de questões e em relação, por exemplo, à quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente, das minhas ações de transparência. É praxe, gente. Tentam primeiramente colocar um presidente amigo na investigação e não conseguiram. Já tinha presidente e relator dando entrevista como dono desse assunto. Veio um presidente como eu, que não deve absolutamente nada a ninguém, nem a governo, nem a oposição. Segundo, tentaram desmerecer as provas, que a investigação não daria em nada, que isso terminaria, né? Vocês viram o que está acontecendo, são 14 pessoas presas, muito dinheiro recuperado. Agora, tentam desqualificar os investigadores, eu vejo dessa forma. Vou responder, mas espero que seja uma provocação constitucional, republicana, porque se não for, está muito claro que é uma retaliação às minhas falas e vai dar mostra claramente de que o Congresso Nacional está sendo, nesse ponto, desrespeitado. Por que não primeiro fizeram uma investigação se o dinheiro chegou realmente às pessoas? Se lá na ponta esse dinheiro não foi usado, depois se houvesse alguma irregularidade, me questionariam. Mas não, fizeram logo. Então eu vejo com muita tranquilidade que a gente precisa responder. Outro ponto, eu quero já deixar claro para vocês, eu sou, por formação e profissão, um jornalista. 23 anos trabalhei em emissoras de televisão e rádio. Passei por diversos canais, inclusive por um canal da própria Igreja Batista da Lagoinha, que eu apresentei um jornal. Antes que isso venha a ser questionado, eu já estou dizendo para vocês, fui apresentador, é a minha profissão, só não dei sequência porque eu não tinha tempo. O meu trabalho como parlamentar, infelizmente, me tomava o tempo suficiente para apresentar. Mandei os recursos, os asilos estão lá, o trabalho na rua com o morador está lá, as pessoas que foram retiradas das drogas estão lá e vou mandar mais. Eu espero continuar ajudando, porque, na minha opinião, o governo, o Estado brasileiro tem uma dívida enorme com as igrejas que fazem o papel de assistência social. Por último, o dinheiro foi enviado para as prefeituras, porque eu vejo aí as manchetes como estão colocadas para a igreja. A igreja não recebeu um tostão. Foi para as prefeituras aprovaram planos de trabalho e repassaram ou recursos para custeio dos empregados ou mesmo para a compra de macas, camas e tudo mais. Está tudo lá na prestação de contas. É muito tranquilo de investigar. Em falar nisso, o asilo lá de Capim Branco que está sendo colocado, a prefeitura não repassou o dinheiro do ano passado. O asilo está sem dinheiro para pagar os tutores, pagar os enfermeiros, pagar os psicólogos. Até hoje não tiveram condições lá. E a igreja é quem banca quando esse dinheiro não aparece. É um projeto que movimenta por ano, gente, 10 milhões de reais. Um projeto que existe há mais de 20 anos. Não tenho medo algum, vamos responder e com toda tranquilidade nós vamos deixar claro o que está acontecendo aqui. Quais as datas? Agora que os requerimentos foram aprovados, Galípolo e Campos Neto, qual a previsão de data para eles virem aqui? Eu conversei com alguns senadores que falaram que não deve prorrogar a CPMI do INSS, que a CPI não deve ser prorrogada. Então, diante desse quadro, quais serão essas datas de Galípolo e Campos Neto e como fica essa questão da prorrogação, sua avaliação? Dá tempo nessa última semana? Não, bem, eu tenho muita confiança de que nós vamos conseguir a prorrogação. Por que me baseio nisso? Não, é confiança. É a minha confiança de que nós vamos. Por quê? O regulamento, o nosso regimento interno, a própria Constituição não está sendo respeitado. Nós temos as assinaturas. E essa é a função do Supremo Tribunal Federal, fazer com que a Constituição seja cumprida. Não é fazer interferências no parlamento, como a gente tem visto aqui, e eu vou continuar insistindo, não vou voltar atrás do que eu tenho falado. Tem decisões políticas interferindo na nossa comissão, mas nós vamos enfrentar isso com muita responsabilidade. Senhores, só um instante. Na semana que vem, nós já temos a marcação de segunda-feira feita e, se não prorrogar, quarta-feira leremos o relatório, quinta-feira vamos para a votação e vamos encerrar a CPMI. Prorrogando, eu então marcarei a data da vinda dos 2 presidentes, o ex e o atual presidente do Banco Central, à CPMI. Pois não?
Não, o presidente do Senado tem dito que não tem previsão de acessar o Supremo para prorrogar. Para instalar tudo bem, mas para prorrogação de CPI ou CPMI não. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não havia na CPI do Covid, por exemplo, também essa questão de impor ao parlamento a instalação da CPMI e o presidente da época acatou. Então, assim como não há previsão também para se derrubar uma votação legítima dentro da... Então tudo depende da maneira como o Supremo Ministro vai entender e vai nos dar uma resposta, porque já há um antecedente com relação a uma interferência sobre CPMIs de instalação, por que não de prorrogação? O documento está lá, os requerimentos nós temos. Outra coisa, senador, na sua carta o senhor disse que foi eleito e não indicado, né? Isso demonstra uma insatisfação do senhor com o questionamento do Flávio Dino? Foi uma direta para ele? Não, de maneira nenhuma. É uma demonstração clara de que eu tenho consciência de que, homem público, eu tenho que prestar contas à população brasileira. Muito obrigado, gente. Os dados, né, de Fabiano Zettel, eles serão compartilhados com a CPMI do INSS, dados bancários, fiscal e telemático. Como que a CPMI pretende trabalhar com essas informações, com esses dados de Fabiano Zettel? Assim que os dados forem compartilhados conosco, o presidente da Comissão do Crime Organizado, concordando e nos enviando, será colocado no sistema para os parlamentares. E aí nós vamos desmentir mais uma vez um discurso político de blindagem de qualquer pessoa dentro da CPMI. Aqui a investigação vai ser aberta, os parlamentares terão acesso total ao documento. E quem aparecer lá vai ter que dar declarações sobre o que fez. E eu espero que o senhor Fabiano Zettel, a gente consiga mudar a decisão de um habeas corpus para que ele venha à comissão. Porque aí as perguntas vão ser feitas diretamente a ele e ele vai poder esclarecer tudo o que ele tem a dizer, se desejar, e nós vamos colocar, claro, essa investigação. Porque ano eleitoral surge muito discurso, muita coisa, muita informação, gente que ficou aqui 4 anos sem fazer absolutamente nada no último ano, precisa aparecer de qualquer maneira. Os fatos é que desmentem esse tipo de fala. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Como é que o senhor avalia o depoimento de Arthur Azevedo agora, a fala dele? Como que o senhor avalia essa oitiva dele? Eu, até o momento, vejo com clareza que o aposentado está totalmente refém das regras dos bancos. Não há nenhuma previsão dentro do INSS, e é mesmo legal, de proteção a quem precisa do dinheiro. O aposentado, como não ganha o suficiente, faz um empréstimo e fica refém o resto da vida. E os bancos é que determinam a maneira, o jeito. Nós precisamos de uma legislação que mude essa regra, que crie no INSS uma série de controles para que os aposentados brasileiros tenham transparência e saibam claramente o que estão pagando, como estão pagando e quando vão deixar de pagar. Porque hoje, infelizmente, os aposentados estão sendo roubados por esses juros que muitas vezes nem sabem o que estão assinando pela necessidade que eles têm. Essa é uma das funções da CPMI que eu espero colaborar com o país, uma nova legislação que traga mais segurança e proteção aos aposentados do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, presidente.